trouxe bastante informação importante sobre essa questão do descanso, sobre a gente se valorizar, sobre a gente validar e sustentar os nossos processos. E, e como a gente estava falando também, então, só aproveitando, eu acho que isso é importante a gente incluir, quando a gente também está nesse caminho, né, de autoconhecimento, é, é muito legal a gente olhar que isso não torna as coisas mais fáceis, só torna as coisas mais conscientes para nós. Porque aí a gente começa a Uhum. prestar atenção, porque não é fácil você fazer esse movimento do descanso, de você sustentar todo esse movimento na sua vida. Mas quando a gente está num caminho de autoconhecimento, quanto mais a gente vai fazendo esse caminho, quanto mais a gente vai limpando emocionalmente, mais vai limpando espiritualmente, mais vai limpando mentalmente, as coisas começam a ficar mais fluidas e chegam para nós, e a gente expandindo a nossa consciência, a gente tem mais facilidade, aliás, de expandir a nossa consciência mediante a todo o processo, a ponto de conseguir enxergar, que nem a gente está enxergando hoje. Poxa, esse movimento ele é importante por isso, por isso, por isso. Eu consigo entender. Eu não fico só sendo funcional no contexto de que eu estou seguindo os meus padrões, os meus adoecimentos mentais, as minhas crenças internas. Eu estou agindo e experimentando uma vida a partir desta consciência. E isso muda tudo. Não vai tornar o caminho mais fácil, mas vai tornar mais fluido as coisas para nós. Porque quando a gente. Eu vou trazer, porque assim, para mim. Quando eu tô nesse movimento que eu preciso descansar e eu não consigo me dar essa autorização, você não descansa do mesmo jeito e você também não faz nada do mesmo jeito. Você fica travado ali naquele looping mental, emocional. Ah, eu preciso descansar. Ah, eu não consigo descansar. Ah, eu não posso descansar. Ah, porque eu não sei o quê. E aí, a sua energia, meu Deus do céu, ela é toda esvairida de você, do mesmo jeito. E aí você fica mais cansado ainda. E aí fica um looping infinito. Tô cansada, tô exaustiva, exausta, mas também não posso. Eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Mas daí você não consegue fazer o que você precisa fazer. Então, o caminho do autoconhecimento, esse processo todo de limpeza, ele é extremamente importante para tirar a gente, para que a gente possa fazer uma escolha consciente no meio desse looping de falar, cara, eu não vou chegar em lugar nenhum aqui nesse lugar. Eu vou Uhum. ter que tomar uma decisão. Ou eu vou decidir sucumbir à minha necessidade de descanso e mostrar serviço, ou eu vou decidir me dar o direito de descansar e mostrar o serviço que eu tenho para mostrar depois com qualidade. Mas isso é uma escolha. Você passa a fazer escolhas por você. E é Uhum. isso que é a importância desse trabalho, da gente fazer esse trabalho com a gente, da gente buscar fazer isso com a gente. Porque, como eu falei, não vai tornar o caminho mais fácil. Não é fácil você fazer escolha. Você está escolhendo de qualquer forma, só que a diferença é que você começa a escolher de forma mais consciente. E não de uma forma impulsiva, engatilhada dentro de você, sem observar quais são esses gatilhos, sem entender esses gatilhos. E isso faz É mais toda a leveza, diferença. né? É Com mais leveza certeza. mesmo. Porque assim, eu penso que as escolhas vão ser feitas, a gente querendo ou não, né? Eu acredito muito dessa forma. E a gente trabalhando com o, né, tendo essa consciência de que a gente tá aqui para manifestar o que a gente é, e tendo conhecimento também das técnicas que a gente trabalha, a gente tem mais leveza dentro do movimento. Então, por exemplo, eu tava passando por uma situação e eu não sabia como resolver. Que até que eu tava conversando com a Mi, que era a questão do desconforto, aí veio uma informação de uma coisa que tava pra vir e eu já fiquei doida porque eu tenho muita facilidade de entrar na ansiedade, já falei isso pra vocês. E se eu não tivesse consciência do meu processo, que eu tenho a facilidade de entrar na ansiedade e que tem ferramentas que podem me ajudar a resolver isso, eu estaria pilhada até hoje. Vocês não iam me estar vendo falar aqui, porque eu ia estar surtando em algum lugar, né? Quem dirá não tá saindo correndo pelado aí, né? Por aí. Então, assim, eu falo assim de brincadeira, mas é verdade, gente, porque quando a gente entra muito nessa ansiedade, nessas paranoias, a gente vai se entregando e a gente perde o rumo mesmo. Então, assim, eu falei assim, não, então vou usar uma técnica, vou tentar ver o que está acontecendo. Então, fui lá, pedi para fazerem a técnica para mim e, né, já me deu esse alívio. Então, assim, dentro do processo de autoconhecimento, é muito importante a gente ter a noção das técnicas que existem para que a gente possa lidar com esses processos. E eu tô trazendo muito essas questões hoje
dos nossos trabalhos, porque é muito importante. Não adianta a gente ficar aqui falando para vocês e não mostrar realmente a ferramenta que a gente tem para que vocês possam, ah, não, eu me identifiquei com isso, eu posso talvez lá fazer uma tiragem de carta com a Mi, ou fazer um reiki à distância, ou, sei lá, ir lá conversar com a Bárbara, fazer uma sessão de psicanálise com a espiritualidade. Porque são ferramentas que a gente usou no nosso processo, que a gente usa no nosso processo, e que a gente sabe o quão eficaz são para as dores que a gente traz. São dores do cotidiano. Eu entrei no meu processo por causa de uma dependência emocional. Então, assim, são coisas que muita gente vive hoje em dia. Só que a gente precisa olhar, ter essa consciência de que existe algo por trás e que tem algo que existe que consegue trazer aí um pouco mais de alívio para nossas dores. E uma coisa também que eu queria voltar bem lá atrás, que a Mi estava falando do desconforto, que é uma linha muito tênue, né? Pra gente conseguir entender o que que é o desconforto, né? Vou colocar o desconforto que move e o desconforto da gente realmente parar para descansar. Então, eu vou trazer meio que uma atividade assim para vocês observarem a vida de vocês. Então, por exemplo, tô num momento muito pegado da minha vida, tô fazendo terapia, tô fazendo tratamento, tô me conhecendo, tô tendo esses momentos comigo, tô ali me descobrindo como ser íntegro, e eu tô sentindo esse desconforto, tô sentindo esse cansaço. Aí você já pode olhar que é um ponto para você descansar, porque você já tá no movimento. Agora, se você é uma pessoa que tá sentindo esse desconforto, vai lá, assiste um filme, vai lá, sai. E assim, eu tô trazendo esses exemplos porque são exemplos do dia a dia. Não que sejam bons ou ruins, mas é só para demonstrar, né, o que que pode ser ou não. Então, por exemplo, tô com a minha vida uma bosta, financeiro uma bosta, relacionamento uma bosta, saúde uma bosta, e eu tô tipo, ah não, porque vai dar tudo certo. Opa, opa, para um pouquinho, minha filha, esse desconforto aí, ó, é pra você caçar o rumo daí. Entendeu? Não é pra você simplesmente deitar e esperar o sol vir te queimar. É pra você olhar e falar, tá bom, quais das minhas áreas que estão boa? Aí você faz essa análise. Tô em algum movimento pra mim? Tô fazendo algo pra mim? Sei lá, uma terapia, um tratamento, alguma coisa pra mim? Não. Como que tá minha área financeira? Uma bosta. Então, você põe essa mão na consciência e fala: Ah, tá, eu acho que não tá legal mesmo. Esse é o desconforto pro movimento. Então, é você estar presente pra você. Porque você tem que estar presente pra você. Você vive com você 24 horas por dia. Então, você precisa entender em quais movimentos você tá ali no seu dia a dia, dentro do momento que você tá vivendo, para você conseguir fazer essas análises de, ah, não, eu tô num desconforto para eu descansar e eu tô no desconforto para eu me movimentar. Sim, sim, e é muito legal isso que você trouxe. E conforme você estava falando, me veio assim dois pontos. Aliás, três: merecimento, me veio você não é o problema, e uma outra frase que me veio é rede de apoio. Por que que eu acho importante a gente trazer isso aqui também? Porque, primeiro, que quando a gente está em todo esse processo, né, de ou autossabotagem, ou bloqueando a gente de descansar, qualquer que seja esse movimento, quando a gente entra nesse momento de presença, é importante que a gente faça esse movimento, mesmo como você falou, de estar na presença e reconhecer que parte que é isso em nós, o que que é isso? Eu estou fugindo de algo ou realmente eu preciso descansar, não estou me permitindo? O que que está acontecendo aqui? Trazer essa consciência, trazer essa presença. E primeiro ponto, não tem nada de errado com você. Você não é um problema. E eu trago isso porque a nossa mente ela vira um caos, o nosso emocional ele vira um caos nesses momentos. E a gente pode sim vir atender a pegar um chicotinho na mão e se chicotear e se automutilar emocionalmente, mentalmente, não importa. Mas é muito importante que você entenda, você não é um problema no meio de tudo isso. Você não é um problema, não tem nada de errado com você. É só você sendo disfuncional com você e vivendo ali numa jornada de disfuncionalidade. Porque se está te gerando sofrimento, não é funcional, não funciona para você. E é isso que quer dizer não é funcional. Você não está sendo funcional, porque você não está funcionando a seu favor. Então, não é porque tem algo de errado, mas você só precisa reajustar a rota, de funcionar a seu Uhum. favor. E como a Bárbara trouxe, olhar para você mesma e trazer e se questionar: o que que eu estou fazendo por mim aqui para funcionar melhor?
Se dessa forma não está funcionando, eu preciso encontrar um caminho que seja mais funcional. E aqui eu vou entrar com essa questão do merecimento. Quando a gente está nesse fluxo, muitas vezes existem questões de crenças de merecimentos, como você trouxe, né? Ah, tá aqui, tá ruim, tá uma merda. Ah, mas Deus vai prover. Ah, mas Deus quer assim mesmo. Ah, mas é o meu aprendizado. Será que precisa ser no meio de todo esse sofrimento? Ou você está acreditando que precisa ser sofrido as coisas para que a vida se movimente a seu favor? Que você precisa do sofrimento, que nem a gente teve ali um movimento no círculo que falava muito sobre isso, sobre ser difícil as coisas. Precisa ser difícil para ter valor. Precisa ser complicado para que seja bom, para que depois eu renasça ali das cinzas. Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu também tinha essa crença escorpionésima, com várias. Lua escorpião, signo escorpião, tudo em escorpião. Então, assim, eu achava que tinha que ser nas entranhas, que tinha que ser na parte, no jeito mais difícil possível para poder valorizar a minha autoevolução. Só que não precisa. E muitas vezes esse difícil também coloca a gente num lugar de sozinho mesmo no processo. Porque aí você acha que é desse jeito mesmo, que tem que ser assim, você não vai pedir ajuda, você não vai buscar uma rede de apoio. Ou às vezes a gente está tão condicionado a tudo isso que a gente acha que a gente está sozinho e acredita nisso como uma verdade absoluta. Mas não é. Existem muitos profissionais. Eu e a Bárbara, a gente se encaixa nesse contexto de ser profissionais da área da saúde que auxilia nesse caminho da saúde emocional, da saúde espiritual, da saúde física nesses contextos todos, porque uma coisa vai acabar reverberando outra sim, porque quando você cuida do seu mental, você cuida do seu emocional e você cuida do seu corpo físico, porque você vai passando por uma escadinha, vamos dizer assim, é gradual o processo, mas isso vai trazendo para um desenvolvimento onde você se desenvolve como um todo, numa empresa. E nesse processo todo, a gente vai. É importante a gente reconhecer a questão da rede de apoio. A rede de apoio, ela é o que nos apoia nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de surtos, como você falou, para a gente não entrar num processo de surto mesmo e sair correndo peladão pela rua, sabe? Oi, meu amor. Sair correndo peladão pela rua. Por quê? Porque você surtou, porque você não teve uma rede de apoio, porque você não teve um suporte. Então, a rede de apoio é importante. E a gente não tem vergonha de buscar rede de apoio. Não existe nada de errado com a gente, muito pelo contrário. Existe algo dentro de nós que está ali para ser despertado e que, com rede de apoio, a gente consegue sustentar. Não precisa sustentar sozinho. A gente não precisa sustentar o movimento sozinho. Existe Uhum. uma gama de uma rede de apoio gigante que pode nos apoiar. Ai, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Gente, o canal está aqui justamente para isso, para trazer de forma gratuita essa expansão de consciência, esse lugar de ser rede de apoio, sim. Inclusive, se vocês precisarem de algum apoio, quiserem conversar, precisarem de alguma informação que a gente pode contribuir, pode deixar mensagem para a gente, pode procurar a gente pelas redes sociais também, porque a gente está aqui justamente com esse propósito, de poder ser contribuição nesse contexto também. Nem toda rede de apoio você vai precisar pagar por ela. Mas sim, existem sim trabalhos que são sim valorizados financeiramente, que precisam de um retorno financeiro, mas também existe esse apoio que a gente traz aqui conscientemente e com o propósito no nosso coração justamente para isso, para poder ser essa ferramenta de apoio aqui também. Então, a gente não achar que a gente está sozinho no meio dessa caminhada, porque a gente não está. A gente não está, né, Vá? Sim, eu até complemento aí as palavras que a Mi falou, né? Se vocês estiverem passando por uma situação aí que vocês não têm, porque às vezes a gente não consegue falar com um parente, a gente não consegue falar com um amigo, então pode entrar em contato comigo lá na rede social, pode entrar em contato com um amigo, que vocês sentirem mais afinidade, que a gente vai conversar com vocês. Dentro do nosso, né, conhecimento, a gente vai fazer o nosso melhor para ajudar vocês a aliviar essas questões. E igual a Mi falou, tem questões que a gente vai trabalhar o valor material. Mas tem questões que a gente não vai trabalhar o valor material. Então, assim, se vocês sentirem de entrar em contato com a gente, ai, Bárbara, eu tô surtando aqui, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um, nem que seja um conselho aí de 5 minutos, pode entrar em contato com a gente, que a gente está disponível também para fazer esse acolhimento nesse momento. Porque a gente, né, diferente de todo mundo, a gente sabe como é passar por esses momentos. Eu, particularmente, também, quando eu comecei esse meu despertar, assim, eu não tinha muito com quem conversar, eu não tinha muito com quem explanasse o que estava acontecendo. Então é fundamental a gente ter alguém ali pra gente desabafar, nem que seja só pra desabafar mesmo, pra conversar.
para trazer essas emoções para fora. A gente está aí à disposição de vocês, tá? Então, se sentirem, pode seguir a gente nas redes sociais, manda mensagem lá, fala que veio pro YouTube, que a gente vai agendar um horáriozinho, vai conversar e vai acolher vocês. Exatamente. E é sobre isso, é sobre a gente poder ter essa confiança na vida, né, de que a gente não tá só. E que é possível sim a gente se reestabelecer, reestruturar a nossa caminhada, reestruturar a nossa autoconfiança, reestruturar o nosso direito interno de validação, de confirmação sobre esse contexto todo que é a gente poder se dar as permissões que a gente precisa. Mas é importante a gente saber que às vezes não vai ser sozinho mesmo. A gente consegue, tá? Eu vou falar por mim. A gente consegue sim. Como a Bárbara falou, eu também passei por processos que foram muito solitários, que eu fiz sozinha muita coisa da caminhada. Só que, entre aspas, se a gente parar para pensar, né? Porque a gente não tá sozinho o tempo todo, não existe essa questão de estar sozinho, muitas vezes é uma ilusão. A gente enxerga isso dessa forma, mas ela é sim uma ilusão porque a gente nunca teve só. Existe uma força maior em nós, existe uma espiritualidade que nos ampara também, e existe sim pessoas que foram pessoas chaves na nossa caminhada. Às vezes o amparo não veio da forma que a gente gostaria, mas existiu um amparo. E eu falo isso com total propriedade, porque se a gente está aqui hoje, se a gente está falando sobre isso tudo aqui hoje, de tudo que a gente já passou na nossa vida, é porque existiu um amparo. A gente não estaria aqui se não tivesse existido, né? Então, o ser humano, ele é, como você trouxe um ponto assim de dependência emocional, o ser humano é o ser mais dependente que tem. Então, se a gente se vê numa experiência no qual a gente está absolutamente sozinho, sem nada, 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 a chance de você padecer diante disso é muito grande. Então, Uhum. nós somos seres que nós dependemos de alguém, sim, na caminhada. Só que esse alguém, muitas vezes, quando a gente entra nesse caminho, além de ser essa rede de apoio que a gente busca, a gente vai aprender a fortalecer a gente ser esse alguém também, né? Só que aí já é de um lugar que você já passou por todo esse amparo externo, você já reconfigurou informações dentro de você e você se sustenta de um lugar mais saudável, de um lugar Sim, mentalmente mais saudável, emocionalmente mais saudável, e é isso que vai fazer com que a sua vida flua com mais leveza, que você consiga dar essa permissão para você de vou descansar sim, ou, não, agora que não é hora de descanso, agora eu preciso ser firme comigo, agora eu preciso fazer esse movimento na minha vida, porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu me sustento na força que eu preciso nesse momento. Mas existe toda uma gama de estruturações para a gente fazer nesse movimento. E sim, vai chegar um momento que é importante que a gente tenha rede de apoio, né? uhum. Só fazendo um complemento aí com o que a Mi trouxe, né? Porque, assim, muitas questões a gente vai conseguir elaborar sozinho, a gente vai conseguir dar os nossos passos sozinhos. E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, que a gente faz as nossas elaborações sozinhas, a gente vai caminhando tranquilamente, mas tem certos momentos que é tão grande aquilo que você tem dentro que você precisa de alguém ali para te dar um suporte a mais. Que foi, né, o que eu trouxe para vocês como exemplo, que eu tava com uma situação que eu não conseguia lidar sozinha. Então, assim, eu precisei de um auxílio ali. Então, fui lá e fui, né, dei meus pulos para conseguir esse auxílio. E é muito importante a gente também entender que tem coisas que a gente vai conseguir sozinho, tá tudo bem, mas quando a gente sentir que tá pesando demais, que a gente não tá conseguindo resolver sozinho, que a gente pode sim pedir ajuda, que não é feio pedir ajuda. E que vão ter pessoas extremamente abertas, porque muitas vezes a gente fica, ai, será que a pessoa vai achar ruim de eu mandar mensagem? Ai, será que a pessoa vai achar. Gente, não, se tá aberto, se tá ali, se você teve essa vontade do seu coração de mandar mensagem, é porque tem que ser assim. Então, não ignora, vai, manda mensagem, pede ajuda, fala, meu, não tô conseguindo lidar com isso sozinha, preciso de um conselho, preciso de uma técnica, preciso de qualquer coisa. Porque a gente, né, nós somos seres sociáveis, né? Dentro da espécie aí, nós somos os únicos que vivemos literalmente em sociedade, tem um sistema ali como sociedade. Então a gente tem essa troca com o outro. Não adianta a gente falar, ah, não, eu me banco, eu sou independente. Não tem como. Porque eu posso morar sozinha, posso pagar minhas contas sozinhas. Mas para eu ter internet, o cara tá lá pendurado no poste 24 horas por dia arrumando o poste. Para eu ter água, o cara tá lá dentro do negócio de água arrumando as águas, fazendo filtração das águas. Então, assim, a gente não consegue não depender de ninguém. Mesmo se você for morar numa cabana no mato, muito dificilmente você não vai depender de alguém.
porque vai ter que ter luz, vai ter que ter água, vai ter que ter comida. Então não tem como, a gente depende sim, esse sistema, ele é desse jeito e a gente tem que aceitar que a gente depende sim e a gente, tá tudo bem isso. Não é uma coisa ruim. E uma coisa também interessante que a Mi falou é da gente olhar com bons olhos, né? Que nem eu trago pra vocês muito a questão da ansiedade. Quando eu não conseguia enxergar essa ansiedade dentro de mim, eu ia para lugares onde eu não conseguia me movimentar, porque eu ficava muito no mental, não conseguia elaborar, não conseguia fazer essas elaborações e ficava ali perdido no meu mundo mental. Então, a partir do momento que eu reconheci essa ansiedade em mim, hoje eu já percebo ela entrando dentro, né? Ela tá no meu sistema, mas eu percebo ela se movimentando. Então, quando eu começo, eu já sei que tem uma palavrinha assim que é a chave que ela entra na minha cabeça, que é será. Quando eu começo com será, na minha cabeça, eu já sei que é ansiedade. Então, eu já capto ela ali e falo, tá bom, beleza. Entendo essa ansiedade, faz parte do meu sistema, mas não tem necessidade de a gente gastar energia mental com isso. Então, eu integrei isso dentro de mim. Eu trouxe essa informação que eu tenho ansiedade e hoje eu uso ela a meu favor. Porque se eu não tivesse conhecimento dessa ansiedade dentro do meu sistema, eu ia me deixar levar. Então, isso que a Mi trouxe é muito legal, a gente olhar os nossos potenciais. Então, por exemplo, eu gosto muito da raiva, gente. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito raivosa, muito explosiva. Isso não é uma coisa que tem que ser curada, tratada, é uma coisa que tem que ser trabalhada. Por que que essa pessoa tá tendo tanta raiva? Por que que ela tá querendo esmurrar todo mundo? Por que que ela tá sendo tão agressiva? Então, assim, a gente olhar por que que esse potencial está tão desbalanceado dentro do sistema da pessoa e a gente fazer as harmonizações, fazer os tratamentos para que essa energia se espalhe, né, se descondense dali, ou para que a pessoa consiga realmente trazer de uma forma mais assertiva a raiva. Porque imagina uma pessoa que ela é Áries com um Sagitário. Gente, isso aí a pessoa é fogo puro. Então, tipo assim, imagina o fogo na natureza, ele vai, ele queima. Onde ele pega, ele queima. Então, assim, ela vai ter um potencial muito grande de raiva dentro dela, mas ela precisa olhar para essa raiva com bons olhos. Então, ela precisa olhar, tá bom, tô sendo muito explosiva, tô brigando com todo mundo, tô. Então, tá bom. Como que eu posso fazer para não domar essa raiva, mas para movimentar essa raiva para outros lugares? Então, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Não é a gente se condenar por uma característica que tem dentro de nós. É a gente olhar aquilo por uma polaridade diferente, igual a gente fez hoje com a questão do conforto, para que a gente possa usar aquilo ao nosso favor. Sim, sim, exatamente. E é muito legal isso que você trouxe, porque aqui a gente vai linkar essa informação com a funcionalidade. Não é você anular aquilo que você carrega com você, aquilo que você traz com você, mas é tornar aquilo funcional na sua vida, aquilo Exatamente. funcionando na sua vida. Porque não é Uhum. você abrir mão, não é você deixar de ser, não é você deixar de sentir, é você se alinhar a esse sentir, é você funcionar bem com aquilo que você carrega com você. Se você carrega questões, por exemplo, eu carrego, vamos dizer assim, essa dificuldade, por exemplo, né, do descanso, eu vou trazer porque a gente trouxe isso como um contexto, mas é esse mental que me diz que eu tenho que servir. Ok. Só que, como é que eu posso usar isso a meu favor? Isso é uma habilidade minha, porque na dinâmica que eu vivi, não necessariamente isso é uma coisa ruim, exatamente. Foi ruim enquanto foi disfuncional para mim. Estava servindo, funcionando, cabendo, não estava funcional para mim, não funcionava bem para mim. Funcionava dentro daquela dinâmica porque eu tinha as minhas crenças de que eu precisava caber para ser amada. Era funcional naquela situação. Então, era ruim, de fato? Era ruim, mas estava funcionando. Agora, eu preciso entender no meu momento de vida hoje como é que isso pode se tornar funcional para mim? Eu preciso continuar servindo demasiadamente ou eu posso me entregar, mas também me permitir receber? Porque ali ó, naquela dinâmica não era permitido, mas hoje é. Então, transformar isso não quer dizer que eu vou abrir mão dessa minha habilidade de servir. Porque eu tenho essa habilidade, Uhum. eu me entrego com muita facilidade. Eu amo estar a serviço, eu amo acolher, eu amo cuidar, eu amo porque isso faz parte da minha essência. Foram ferramentas que eu desenvolvi ali naquela caminhada. Eu preciso agora falar assim: não, agora nunca mais vou servir ninguém, porque agora eu tenho que esquecer de servir. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra uma natureza que já existe em mim. Existe essa Uhum. natureza de servir em mim.
Isso faz parte da minha essência. Só que como eu torno isso funcional? Para quem? Para mim também. Porque não Uhum. é só para os outros, Não, né? é, Não é é só só para os pra outros. você, Tem que ser basicamente pra funcional você, para pra mim. nós, no caso, né? Uma pra você e outra Exatamente. pra Tem mim. que funcionar bem para mim também. Só que para funcionar bem para mim, eu tenho que saber o momento certo de servir e o momento certo de receber. Então, essa questão da funcionalidade. E é nesse caminhar que a gente vai desenvolvendo esse olhar sensível para isso, essa cura. Porque, sim, é uma cura, é um processo de cura. Você reconhecer que você serve, você entende que você tem essa habilidade e você reconhece um caminho para trazer isso em equilíbrio para a sua vida. E é esse equilíbrio que é, de fato, a nossa caminhada que a gente está fazendo aqui, de trazer esse equilíbrio. Porque não existe uma vida aqui que a gente vai viver que não vai servir ninguém. Porque, de fato, a gente vai estar a serviço sempre, constantemente, vai fazer parte. Só que o como isso vai se dar vai vir desse lugar de funcionalidade. É funcional para mim também? Eu também preciso me incluir nisso. Isso também é auto-amor. Isso é aí que está a nossa jornada de autoconhecimento, de autotransformação. A gente se incluir também na caminhada. Porque se a gente ficar só olhando para fora, para os outros, em função dos outros, você está se anulando. E aí, quando a gente se anula, a gente vai entrar em sofrimento, a gente vai entrar em tristeza, a gente vai entrar em depressões, a gente vai entrar em ansiedade, a gente vai entrar em uma série de questões, né? Então, é importante a gente entender essa funcionalidade, só que a gente consegue chegar nesses lugares, como a Bárbara também falou, que é quando a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda, de pedir apoio, né, na caminhada, que a gente acha que a gente vai dar conta de tudo sozinho, e reconhecer, aqui eu não dou conta sozinha. E eu preciso buscar esse apoio agora. E é você se abrir para você receber, porque a vida ela não está contra você, ela está a seu favor. Se está vindo esse desafio para você, e ele está maior do que o que você dá conta sozinho, não vai desamparar você. Não vai. Você Uhum. não vai ficar desamparado. E um exemplo que eu vou trazer aqui assim, a gente acaba sendo esse amparo aqui para vocês também. Porque só de você ter chego aqui nesse momento da sua vida, com qualquer que seja o desafio que você está enfrentando, se você está ouvindo aqui alguma coisa que está servindo para você aí, para um despertar, para um tocar no seu coração, para você poder se abrir, para poder receber também. Nesse momento, a gente também está aqui a serviço com essa intenção, com essa função, e você está já disponível para poder receber. Então você já está no seu processo de cura. A gente não está aqui por acaso, você não está aí por acaso. Se esse vídeo chegou na sua vida nesse momento, não foi por acaso, foi porque você já está se permitindo, se reconhecendo como alguém que merece. Como alguém que merece não ter que lidar com tudo isso sozinha, que merece poder encontrar um caminho, uma ferramenta. Então, se abra para receber, se permita também fazer esse movimento na sua vida para poder não ser só fonte de contribuição, de servir, 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 mas também de receber. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta que não é por acaso. Certeza absoluta. Então, de alguma forma, está sendo contribuição. E aqui eu vou trazer justamente para esse ponto que eu falei, que às vezes, de forma lúdica, a gente fala, ah, eu não estou sozinho. Ai, eu acho que eu estou sozinha sim. Eu não acho que a vida está contribuindo comigo, mas entenda nesse momento que esse vídeo pode ser uma contribuição para te mostrar que você não está sozinha, que você não está sozinho nesse momento da sua vida, que você está sendo acolhido, está sendo amparado por uma espiritualidade. Porque eu e a Bárbara aqui, a gente acaba sendo apenas um canal, a gente acaba sendo apenas uma estrutura para que a espiritualidade possa trazer aquilo que você precisa nesse momento, que a sua própria espiritualidade está aberta para receber. Então, Uhum. se você não está sozinho, não está. Entenda isso, não está. Aceite isso no seu coração, você não está sozinho. Nunca vai estar. Toda vez que você se abrir para receber, você vai receber. Pedis e vos recebereis, né? Eu não tenho muito, assim, questão de conexão com a Bíblia, mas existem muitas falas ali que me alimentam na minha caminhada, e uma dessas é essa daqui: pedi e vos recebereis. Então, se você pedir, você vai receber. E se atente, abra os seus ouvidos, abra os teus olhos, abra o teu coração para receber, porque você vai. Você só precisa pedir. Pedir, fala assim, poxa, preciso de ajuda agora, e essa ajuda vai chegar. Então, eu acho muito, muito legal a gente trazer para esse lugar que a gente sustenta essa informação de que vocês não estão sozinhos. Sim.
E só pra gente finalizar, então, pessoal, quem sentir aí no coração de chamar a gente, né, precisar do nosso apoio aí nesse momento, que estiver passando por uma situação que não tá conseguindo lidar sozinho, a gente tá à disposição de vocês, tá? Então, a gente vai deixar as redes sociais, como a gente sempre deixa aqui no box do vídeo. Então, vai lá, entre em contato com a gente, que a gente vai agendar um horário aí. Pode ser eu e a Mi junto ou separado, né? Depende de como a gente puder organizar nossas agendas. Mas a gente vai prestar esse apoio aí pra vocês, tá? Queria agradecer a Mia aí por, apesar dos percalços, a gente ter conseguido fazer a nossa live hoje, né? Mas enfim, muito obrigada, Mia. Adorei o nosso papo, foi muito bom, como sempre. Obrigada, Bá. Eu também amei e faço da Bárbara as minhas palavras também. Pode nos procurar por aí. A gente vai deixar aqui embaixo, né, do vídeo, essas informações das redes sociais, para vocês poderem ter acesso a nós. E vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria poder ser contribuição na sua vida nesse momento. Pode ter certeza disso. Obrigada, pessoal. E não esqueçam que na quinta-feira daí tem a nossa atividade prática, tá? Toda quinta-feira a gente tem as nossas atividades práticas. Então a gente solta a live primeiro para vocês entenderem com a cabeça, depois vocês vão lá e fazem a atividade prática. Abá, só corrigindo, na quarta-feira. Na quinta-feira o vídeo sobe. Na quarta-feira a gente posta sim essa atividade para vocês poderem praticar essa espiritualidade na prática. Na quarta-feira. Isso. Então tá Um bom, beijo para pessoal. vocês. Obrigada. Beijo.